Oi, pessoal, passando aqui para dar um beijo em vocês. Estamos gravando uma Diária do Amar, que é esse programa que eu faço com tanto amor, afeto, empenho. Eu e as meninas da Tensi Produtora. A gente precisa de apoio para continuar. Então, se o seu trabalho tem sinergia com o nosso trabalho, que é dar voz e ajudar tantas pessoas, entre em contato com a Malu, nossa diretora, no amarmaternidade@gmail.com. Se você gosta de ver bastidor, making off, chegada dos convidados, vamos interagir lá no @marianakupfer. É muito importante também a sua inscrição no canal. É só fazer um login e estar inscrito. Tenho certeza que vocês vão se emocionar com a próxima história. Um beijo! Mesmo diante das dificuldades, a maternidade é uma jornada repleta de amor e esperança. Eu sou mãe da Joana, Elisa, Rafael e Raul, e esses são os maiores tesouros da minha vida. No episódio de hoje, vamos conversar com a Fernanda, mãe da Elisa, de 4 anos, do Rafael, de 2, e ela tá grávida de 26 semanas do Raul. Além disso, Fernanda também é mãe da eterna Joana, que faleceu aos 3 anos e meio de idade devido a um neuroblastoma. Sua filha foi diagnosticada com a doença após apresentar sintomas como febre constante e dificuldade para respirar. Apesar de ter passado por 2 ciclos de quimioterapia e 4 dias de rádio, Joana não resistiu e faleceu em janeiro de 2017. Fernanda enfrentou várias complicações durante suas gestações e desafios emocionais. Recentemente, também perdeu sua sogra e sogro, que eram parte da sua rede de apoio. Hoje ela vai compartilhar conosco como tem sido sua jornada de luto, resiliência e fé. Vamos conhecer essa história de amor, força e superação agora. Fernanda, muito obrigada por participar do nosso programa. Adoro quando uma grávida vem aqui. Ai, é uma honra, é um prazer enorme. Você pode começar contando pra gente como foi a descoberta da sua primeira gravidez da Joana e a emoção de ser mãe pela primeira vez? A Jojo, como a gente já chamava, era um sonho. Sempre desejei ser mãe. Era típica aquela menina que já nasce brincando de boneca, projetando. Ela já tinha o nome muito antes de eu saber que teria uma menina. Então, no dia que eu recebi o positivo da Jojo, que lembro como se fosse ontem, dia 6 de setembro de 2012, foi uma alegria enorme. Eu já passei a amar mais do que tudo na minha vida aquele serzinho. A Joana foi diagnosticada com a síndrome de Dandy-Walker. Isso. Essa eu nunca tinha ouvido falar, viu? Eu conto muitas histórias aqui. Eu queria que você explicasse pra gente como que é essa doença e como que vocês reagiram quando vocês souberam, né? A princípio, também nunca tinha ouvido falar. Eu lembro que numa ultrassonografia de rotina, eu estava com 28 semanas de gestação. Ela falou que ela não havia encontrado o cerebelo da minha filha, né? O cerebelo responsável por coordenação motora, equilíbrio, ela não havia encontrado. E aí, quando eu peguei o laudo, estava escrito lá, né, que provavelmente seria a síndrome de Dandy-Walker. E aí, quando a Jojo nasceu, fizeram vários exames nela, foi constatado que havia o cerebelo, porém ele era menor do que deveria. E em volta do cerebelo fica o líquor, né? Aquele líquido. E como o cerebelo é menor, o líquido acaba sendo um pouco maior. Então, assim, a Jojo, durante a minha gravidez, falavam que não tinham, assim, perspectiva referente a ela. E ali foi falado que ela nasceria com hidrocefalia e não foi nada daquilo. Mesmo ela tendo a síndrome de Dandy-Walker, ela não nasceu com a hidrocefalia. Então, ela nasceu perfeita, mas fez os exames que foi constatada a Dandy-Walker nela. Porém, com 1 ano e 7 meses, a Joana já andava, a Joana já falava, ela já brincava, já interagia. Ela era uma criança extremamente simpática, principalmente com outras crianças. Então, foi um diagnóstico e um prognóstico que foi totalmente fora da curva. Por isso que eu falo que Deus me permitiu viver durante 3 anos e 7 meses com a minha Jojo, para que eu pudesse aprender e aprendo até hoje. Já faz 7 anos e meio que ela partiu e até hoje eu aprendo muito com ela. Eu imagino. Principalmente a ser mãe para os meus 3 filhos. Eu imagino. Fernanda, quando a Joana completou 3 anos, você percebeu que tinha algo de errado. O que ela apresentava naquele momento? Eu falo que intuição de mãe nunca falha. Não. Eu sempre achei a barriguinha da Jojo um pouco mais projetada, avantajada, né, distendida, como os médicos dizem. E aí eu procurei a pediatra dela. E ela examinou, falou, Jojo, tem dificuldade em evacuar? Eu falei, tem. Às vezes, assim, fica 2 dias sem. Ela falou, então pode ser gás. Examinou e falou, não, pode ficar tranquila que não tem nada. Meses depois ela começou a apresentar febre. Eu medicava, porque eu ia para o hospital, eles falavam, não, tem que ter pelo menos 2 dias de febre para trazer a criança. Então eu medicava, a febre passava e voltava.
Levava no médico, eles examinavam garganta, sabiam que ela tinha uma síndrome de Dandy Walker, porque eu sempre levava um laudo e também tinha na carteirinha dela. E aí falavam, não, ela pode estar com uma garganta inflamada, inclusive deram medicação para garganta inflamada para ela. E ela acordou um dia assim e saiu andando pelo quarto com muita falta de ar. Falei, não, aí já deu, a gente precisa insistir. Ele veio no médico, ele falou, olha, mãe, a garganta dela está inflamada, mas não ao ponto dela ficar com falta de ar. E aí quando ele pediu raio-x, ele falou, sua filha está com pneumonia. E aí quando fizeram a tomografia, foi como se o chão tivesse aberto, eu perdi completamente meu rumo. Quando a médica falou para mim que foi encontrada uma massa, até eu associar que aquela massa se tratava de um câncer, porque eu não queria aceitar que era, levou um tempo, mas no mesmo dia ela foi pro hospital de referência, hospital de tratamento de câncer infantil, e aí foi onde começou todo o processo, toda a luta. Fernanda, como é que foi para você ouvir pela primeira vez a suspeita de um neuroblastoma e em seguida vocês tiveram a confirmação do diagnóstico? Foi como eu falei, foi como se o mundo tivesse acabado, porque foi quando o resultado da biópsia saiu, que foi confirmado que foi um neuroblastoma, os médicos a todo momento eles foram extremamente sinceros comigo. Eles não ficavam alimentando esperanças, falavam, olha mãe, o neuroblastoma ele é um câncer extremamente agressivo. A porcentagem das crianças que partem devido a esse tumor é muito grande, mas o que tiver nas nossas mãos para a gente fazer pela Joana, a gente vai fazer. Quais você diria que foram os maiores desafios que vocês enfrentaram durante o tratamento da Joana, incluindo a químio e a rádio? O primeiro ciclo de quimioterapia da Jojo já foi bem complicado. Foram 8 dias ali da medicação. A barriga dela já estava bem distendida, precisou fazer pulsão, sair aquele líquido laranja. Nossa, foi bem sofrido. E eu acompanhei ela durante os 30 dias que ela esteve no hospital. Os 30 dias eu não saí do lado dela. Então, eu vendo a minha filha sofrer, foi um sofrimento maior ainda. Porque eu via que, mesmo ela estando ali entubada, os médicos falando, não, mãe, ela não está sentindo nada. Eu falei, gente, não é possível que ela não esteja sentindo nada. É muito invasivo, a quimioterapia judiou demais dela, o cabelo enfraqueceu, precisamos raspar a cabeça dela. Foi ficando cada vez mais fraca, porque a radioterapia também é um tratamento muito invasivo, ainda mais para uma criança. Teria que fazer durante 21 dias, ela só aguentou 4. Ela começou a ficar cada vez mais fraca, não tinha forças nenhuma, foi como se eu estivesse também definhando. E eu acredito que realmente isso aconteça, porque a gente acaba sofrendo mais ainda. Por mais que a gente não esteja ali naquele processo físico, a gente acaba sofrendo ainda mais, porque é o pedaço mais precioso que a gente tem. Então foi um processo muito doloroso, era uma dor física, uma dor mental, eu já não conseguia mais me alimentar. Chegava a hora que o médico falava, mãezinha, não fica aqui dentro, sai um pouquinho, vai respirar. Eu falava, como, doutor? Como é que eu vou colocar os meus pés para fora do hospital, sendo que a minha filha está aqui dentro? Eu não consigo fazer isso. Então foi um processo muito, muito doloroso. Fernanda, depois de um ciclo de quimio e rádio, a tua pequena não resistiu. E cada vez que eu faço esse programa, que eu entrevisto vocês, eu vejo como eu sou pequena e como a gente não tem problema. Então, eu vou repetir, embora tem pessoas que falem que é sim a lei da vida, às vezes nos comentários, não é uma lei da vida, não é. As crianças não deviam passar por absolutamente nada, nenhuma dor, nenhum sofrimento, devia ter uma lei, sabe, que proibisse as crianças de sofrer. É inimaginável. Então, eu vou repetir para quem não assistiu os outros programas, o meu papel aqui é acolher vocês, é tentar, através do programa, com que vocês se sintam acolhidas, amparadas. Eu sinto muito, muito, muito por isso. Se você se sentir confortável em relatar como é que foram os seus últimos momentos com ela, senão não precisa falar. Eu acordei com um frio, assim, absurdo na espinha. Um frio. E foi como se eu já sentisse que alguma coisa iria acontecer aquele dia. E foi onde eu chamei muitas pessoas para irem visitar a Jojo. No último dia dela, coincidiu, vamos assim dizer, dessas pessoas irem visitar a Jojo. Foi uma amiga minha, uma grande amiga minha, cantar para ela também. Que então, amor. Foi assim, surreal, foi surpreendente. Eu deitei um pouco para dormir, porque eu não conseguia dormir nada. E os poucos minutos que eu consegui dormir,
eu sonhei que a minha filha estava dançando e de repente ela era pegada no colo. E nesse momento eu fui só acordada pelo pai da minha filha. Quando eu olhei para o monitor, a pressão da Juju já estava 3/4, os batimentos extremamente fracos. Aí eu cheguei no ouvidinho dela, me despedi, falei com ela, falei, filha, vai em paz, a mamãe vai ficar bem. E nisso, a pressão da Jojo foi a 7/4. Então eu entendi que ela estava me ouvindo, Sim. que ela precisava só que eu deixasse ela partir, porque eu não conseguia. E naquela noite, eu lembro que deu meia-noite, meu marido até foi me procurar pelo hospital, porque deu meia-noite, eu subi para o terraço do hospital e eu falei com Deus naquele momento. Eu falei, meu Deus, se é a minha voz que o Senhor quer ouvir, então que seja feita a sua vontade, não a minha. Isso foi meia-noite, quando foi 2h, 2h58, foi o momento que a minha filha partiu. Então foi quando eu entendi que a minha filha, ela só estava esperando que eu aceitasse que ela precisava partir, que a missão dela já tinha sido completa. Muito, Fernanda. Sinto muito, 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 muito. Depois da partida da tua princesa, você foi presenteada com uma notícia que te alegrou muito. Conta pra gente. Bem antes da Jojo partir, meses antes, meu marido e eu, nós já queríamos ter outro neném. E eu não conseguia, eu fiz vários tratamentos, não tratamentos, mas assim, vários exames para saber se tinha algum problema comigo, porque eu não conseguia engravidar. Aí comecei a construção da minha casa, chamei meu marido para conversar e falei com ele, ó, a partir de hoje a gente vai parar tentativas, um grupo de amigas minhas que me acompanham desde a gestação da Jojo, eu comentando, eu falei, nossa, meu ciclo tá atrasado esse mês e já tem muito tempo que eu não fico com o ciclo atrasado. E aí, por pressão dessas amigas, eu fiz um teste de gravidez, meu marido estava na igreja na hora e estava só a minha sogra em casa. Aí, quando eu fiz o teste, eu dei um grito, que ela até se assustou, abriu a porta do banheiro para perguntar se estava tudo bem. Aí foi quando eu mostrei o positivo para ela, foi a primeira pessoa que ficou sabendo da minha gravidez. Foi uma gestação, assim, tranquila. A Elisa nasceu com 40 semanas, mas eu tinha tanto medo, que toda semana estava eu fazendo uma ultrassonografia para ter certeza que estava tudo bem. Fernanda, logo que a Elisa nasceu, você viveu um misto de sentimentos. Você recebeu uma notícia muito difícil. O que aconteceu? Então, durante a minha gestação, a minha sogra, ela também foi diagnosticada com câncer, um câncer bucal. Lutou muito, muito. Assim que a Elisa nasceu, meu marido tirou foto, fez vídeos e mandou para a tia dele, que estava de acompanhante da minha sogra no hospital. Minha sogra viu os vídeos da minha filha. E quando foi mais ou menos umas 3h da tarde, recebo a ligação do meu marido. Falou, amor, a minha mãe foi morar com Deus. Foram essas palavras que ele falou. Eu falei, mas quando que isso aconteceu? Ele falou, ela faleceu, era 11h40 da manhã. Ou seja, poucas horas depois do nascimento da minha filha. E pouco tempo depois você acabou encontrando seu sogro sem vida, Fernanda. Exatamente. Meu sogro morava na casa de baixo, o irmão dele subiu correndo e falou, ó, o Cícero tá passando mal. E quando eu desci, ele estava já sem vida. Ele estava deitado ali no chão. Foi um susto muito grande, uma cena assim que eu nunca vou esquecer na minha vida. E foi quando nós ligamos para ambulância, liguei para o meu marido e falei, olha, eu não tive coragem de falar para o meu marido o que tinha acontecido com o pai dele. Eu só falei assim, olha, seu pai não está respirando. Mas chamei a ambulância e aí assim que ele chegou no hospital, eu cheguei logo em seguida. Aí ele falou, amor, meu pai não resistiu. Meu pai faleceu, teve um infarto fulminante. E aí foi quando eu descobri também que estava grávida. E nisso a Elisa estava com quanto tempo? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses você descobriu uma nova gestação. Uma nova gestação. Como foi? Foi a maior surpresa da minha vida, porque eu queria, assim, ter outro filho. Sempre quisemos ter 2 filhos. Era a nossa meta, ter 2 filhos. E aí a gente saiu correndo, gente. Foi uma cena, assim, muito desesperadora. Eu mandei uma foto para ele, o celular tremendo, ele sem entender nada do que estava acontecendo. Me ligou desesperado. Falei, amor, acabei de fazer um teste de gravidez e deu positivo. Fernanda, como nada na sua vida foi fácil, a chegada do teu terceiro filho, do Rafael, foi complicada. Você teve um parto prematuro e ele teve um período de UTI. Como é que foi essa experiência para você? Você já tinha perdido uma filha, seus sogros tinham falecido, a bebê super pequena, Elisa super pequena, e acontece tudo isso no teu parto. Como é que foi? A gravidez do Rafael foi extremamente complicada. Com 17 semanas, eu fui fazer uma ultrassom de rotina, já estava com diabetes gestacional, já sabia da diabetes.
Então, já passei com um médico de alto risco para tratar a diabetes, fazer o acompanhamento do diabetes. Pelo jeito, a sua gravidez ela é mais complicada do que a gente imagina. E eu perguntei para ele, por quê? Porque do diagnóstico de placenta prévia. Ele falou, olha, se até 28 semanas a sua placenta não subir, você vai ter um parto cesáreo, isso já é fato. E eu perguntei qual que era o risco. E eu acho que foi o meu maior arrependimento foi ter perguntado para aquele médico qual que era o risco. Ele falou assim, olha, para o seu bebê nenhum, mas para você, seu filho corre o risco de ficar sem mãe. Ai, gente, mas... Desse jeito, seco, desse jeito. Quando eu cheguei com 32 semanas de gestação, fui fazer ultrassom, a placenta não tinha subido, então eu já sabia que seria um parto cesárea, saberia que poderia ter sangramentos durante a gestação e foi dito e feito, né? Levantei de madrugada para beber água, quando eu sentei na cama, eu senti um líquido saindo. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu acredito que a bolsa estourou. Quando ele acendeu a luz, meu quarto parecia uma cena de filme de terror. Nossa, tinha sangue assim pra tudo quanto é lado. Eu não sentia dor, mas era muito sangue, muito sangue. Mas aí me levaram para fazer ultrassom. Quando fizeram ultrassom, o Rafael tava lá como se nada tivesse acontecendo. Ai, ele graças tranquilo. Me seguraram no hospital por 21 dias, porque durante esse período eu tive 5 episódios de sangramento e durante esses episódios saíam coágulos assim maiores do que a minha mão. Precisei tomar ferro, durante o parto eu precisei de transfusão, colocar no meu pescoço para que eu pudesse tomar, porque não conseguiam achar uma veia no meu corpo, eu estava com uma anemia já muito profunda. Assim que ele nasceu, eu ouvi já aquele chorinho, sabe, bem baixinho, tipo, Falei pro meu marido, falei, ó, acompanha ele, me deixa aqui, porque agora vocês vão fazer procedimentos pra fechar e tal. Aí falei pro meu marido acompanhar o Rafael, e daqui a pouco meu marido chegou e falou assim, olha, o Rafael teve um desconforto respiratório. E aí naquele momento a enfermeira só trouxe, a pediatra no caso, só trouxe o Rafael para que eu pudesse ver e já levou o meu filho. Aí eu falei, meu Deus, não acredito que eu vou passar por mais um momento desse. E foi um momento assim, meu Deus do céu, foi um desespero muito grande que eu tive na gravidez dele. Não só daquele momento de levar o meu filho, ele vai precisar ficar ali em observação, mas e se eu não resistir? Porque eu tive uma anemia assim tão profunda, como eu falei, eu precisei de transfusão de sangue durante o parto do Rafael. Para mim já foi um alívio tão grande de chegar e ver que meu filho só estava ali no bercinho, estava recebendo sim oxigênio, mas não precisava ser a máscara de oxigênio, porque ele estava na incubadora, então o caninho ficava solto ali dentro do bercinho dele. Mas para minha surpresa, no dia seguinte que eu cheguei, ele já estava bem, já não precisava mais de ajuda para respirar. Então foi um momento ali que eu tive de alívio, de poder pegar o meu filho no colo e amamentar. Claro. E como a água da sua casa tem alguma mistura que é muito fértil, você recentemente descobriu uma nova gravidez. E agora está esperando o pequeno Raul. Como é que foi que você descobriu essa nova gravidez? E como você está se sentindo agora? O quarto filho, né? Tudo bem, a Joana não está fisicamente entre nós, mas... Eu acho que eu não queria acreditar que eu estava grávida, porque no começo do ano, eu lembro perfeitamente, no dia 2 de janeiro, virei pro meu marido e falei, não, a gente precisa mudar de vida. Eu tendo tempo só de trabalhar e cuidar das crianças, eu estava me sentindo com a vaidade muito afetada. Então, mudei meus hábitos alimentares totalmente, comecei na academia. Meu marido e eu, nós fomos no shopping, nós passamos em frente a uma farmácia. Aí eu falei pra ele, compra um teste de gravidez pra mim. Aí ele falou, não vou comprar não, isso é coisa da sua cabeça. Deve ter mudado alguma coisa aí devido à alimentação que a gente tá fazendo, tá tudo bonitinho. Assim que ele saiu pra ir trabalhar, eu fui na farmácia e comprei um teste de gravidez. E a minha mãe tava em casa. Quantas listras que a senhora tá vendo aqui? Ela, 2, por quê? Falei, não é possível. Eu já comecei a chorar, falei, não é possível. Ela, o que foi, menina? Eu falei, mãe, eu tô grávida. A princípio foi um susto assim muito grande. Liguei pro meu marido para contar, porque tinha dado positivo o teste de gravidez. Ele já começou a chorar também. Falei, meu Deus do céu, que presente que o senhor tá me dando, porque para mim é um privilégio tão grande gerar os maiores amores da minha vida. Quando nós fomos fazer a ultrassom para ver se de fato era uma gravidez, né? Porque não bastava ter feito 4 testes. E aí, assim que o médico colocou o aparelho de ultrassonografia, deu lá um bebezinho de 9 semanas e 5 dias, todo perfeitinho. Pra gente finalizar, qual foi a maior lição que a maternidade te trouxe? Resiliência.
Resiliência, essa é a palavra, porque quando a gente acha que tá tudo sobre o nosso controle, não tá. Acaba trazendo uma força surreal. Eu falo que os meus filhos, meus bebês, né, são tudo para mim. E eles me mudam e me moldam a cada dia, porque por eles eu vejo que eu posso fazer diferente, eu posso estar ali, ser aquela mãe presente para eles, aquela mãe que acredita muito na educação respeitosa. Tem a Elisa, que é uma criança extremamente inteligente, uma minha companheira. O Rafael, um menino amoroso, já acorda já me dando beijinho, a coisa mais linda do mundo. Toda mãe que perde um filho, ela não é 100% completa, mas isso não impede que a gente seja feliz. Claro. Só de saber que eu tenho os meus nenéns ali comigo, que Deus me deu essa capacidade de gerar, de amar, assim, é surreal. O amor de mãe é surreal. Obrigada, Fernanda, pela tua participação. Boa sorte com essa gestação. Obrigada. Que vocês tenham um caminho de amor, realizações, criem memórias lindas juntos. Obrigada. Obrigada.